Olá, varejista! Aqui é o Luiz Cláudio Melo, especialista em gestão e negócios do varejo. Estamos prontos para mais um episódio especial do nosso podcast. Este aqui é dedicado especialmente a você que é empresário, gestor, mas principalmente apaixonado pelo varejo. E é um imenso prazer tê-los aqui conosco. Hoje, mais uma vez, estou aqui com meu amigo, meu sócio, Renato Avó, que vai nos acompanhar no nosso podcast. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Luiz? Tudo bem a todos que nos ouvem, que nos assistem a mais um episódio do 360 Varejo Cast. Mais uma vez, lembramos que esse podcast é produzido pela 360 Varejo Consultores, que é uma empresa de consultoria especializada em empresas de varejo e que acredita fortemente no poder que esse setor tem para o país. Afinal de contas, são cerca de 23% de participação do varejo no PIB brasileiro. E, como consultores, nós temos apoiado na transformação das empresas varejistas, tendo como foco o desenvolvimento das pessoas, na utilização das melhores práticas de gestão e aplicação da tecnologia como meio, justamente para tornar a empresa mais forte, mais eficiente e, sobretudo, clientes mais engajados com as marcas. Nós acreditamos que qualquer empresa, independente do seu segmento ou tamanho, é capaz de adotar as melhores práticas utilizadas pelas grandes empresas no Brasil e do mundo. E para você que está nos acompanhando aí no YouTube ou pelas plataformas de streaming de áudio, temos uma variedade de assuntos que foi desenvolvidos especialmente para vocês e relacionados aos negócios do varejo. Temos o 360 News, onde nós vamos discutir as últimas tendências e novidades do varejo, tanto aqui no Brasil quanto no cenário internacional. Vamos tratar sobre empresas familiares, dando uma atenção especial, onde vamos explorar questões internas e os desafios para torná-las empresas de gestão mais profissionais. E ao longo dos nossos episódios, nós vamos ter sempre a presença de um convidado muito especial, que vai abrilhantar aqui nosso bate-papo, trazendo experiências desse setor, mas, sobretudo, trazendo cases, porque as pessoas se conectam com as histórias, e é isso que a gente vai proporcionar aqui, e justamente onde os profissionais vão trazer soluções inovadoras que desenvolveram ao longo de suas trajetórias. Além disso, nós criamos um bloco na qual batizamos os anti-cases de sucesso, que é uma brincadeirinha que a gente fez com aqueles chamados cases de sucesso, onde nosso objetivo é, sobretudo, explorar as situações, baseadas sempre em fatos, em que as coisas não deram muito certo. É o lado B da notícia que ninguém apresenta. Nossa experiência tem nos mostrado que aprender com os erros, com os anti-cases, é uma fonte valiosa de reflexão e crescimento. Enfim, nosso objetivo aqui é apresentar diversos temas que envolvem tecnologia, logística, finanças, gestão comercial, desenvolvimento de pessoas e tudo o que for relevante para o varejo. Nossa prioridade é trazer um conteúdo claro, focado e relevante para você, que está nos vendo ou simplesmente nos ouvindo. Estamos aqui para ajudar a aprimorar as práticas de varejo, compartilhando conhecimentos e experiências que vão contribuir para o sucesso de suas empresas. E hoje aqui, um convidado muito especial, para lá de especial, um convidado que a gente já conhece há muitos anos, e eu estava vendo aqui algumas imagens do passado, caro Denis Giacometti, e encontrei uma foto aqui de 23 anos atrás. Vixe. E é muito legal porque, afinal de contas, 23 anos de amizade é uma coisa que... que mostra a fortaleza, do relacionamento, e a gente faz questão de trazer aqui porque você, sobretudo, tem uma carreira muito sólida, entregas muito robustas. Fui a pessoa que presenciou essas construções em várias ocasiões, e o Denis, ele é um profissional que tem uma carreira construída ao longo de 40 anos, atendendo grandes contas, é um especialista de consultor na área de governança, agente de gestão e estratégia de marca, tendo atuado em vários segmentos do negócio do varejo e indústria, varejo de moda, indústria, farma, eletrônicos. Prazer estar recebendo você aqui, Denis. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço a presença. Sinal que a outra deu certo. Deu. Sim. Verdade.
Denis, hoje a gente trouxe você aqui para falar de um tema que a gente acha espinhoso. Por que é espinhoso? Porque existe uma certa distorção. O tema é inovação. Existe uma distorção no entendimento sobre inovação, né? A gente percebe de uma forma bem ampla, né, Renato? Sim. Que toda vez que se toca no assunto inovação, se remete obrigatoriamente à questão da tecnologia, né? Então, acaba você impondo na cabeça das empresas, a gente tem que olhar as empresas da forma mais ampla, não só as grandes empresas, mas as médias e pequenas, uma certa inibição quando você impõe uma agenda de inovação, automaticamente remetendo a um tema de tecnologia, algo que às vezes ele não está preparado para. Então, a gente vai falar muito sobre essa desmistificação da inovação. Qual a sua visão sobre a inovação dentro do âmbito das empresas, Denis? Infelizmente, Luiz, é bem esse o diagnóstico, né? Quando você fala em inovação, já se lembra de plataformas. Sim, né? sim. E ela está com o mesmo problema que estava o Excel 10, 15 anos atrás, né? Uhum. Eu costumava dizer, e ainda tem clientes que têm, a Excelândia, né? Ah, sim. Nossa, isso é muito comum. planilhas de Excel, com cada um para um assunto. E na reunião, o melhor Excel que vence, né? Porque Sim, você tem 4, 5, 6... Impressionante. Né? E as plataformas geram a mesma coisa. Estou com um cliente agora, uma empresa de médio para grande porte, que... o conflito que estamos tendo é que tem 4, 5, 6 plataformas de gestão, de administração, e uma não fala com a outra. Uhum. É uma coisa... Voltamos ao ponto que estávamos. Eles não se entendem e querem que o cliente entenda, é isso? Exatamente. Então, estamos agora lutando para transformar tudo numa plataforma só, que trabalhe com a interdependência entre as áreas, né, que não seja só da área tal, da área tal. É incrível isso, porque cada uma inicia um processo de consolidação da sua área, né, das suas caixinhas, e fica só com aquela plataforma lá na contabilidade. Uhum. Né? Se antes eram as pessoas que não se falavam umas com as outras das áreas, agora são as plataformas. E aí no RH tem outra. E ninguém se conversa. E as pessoas que estão uma do lado da outra, naqueles escritórios bonitos, mandam e-mail para o Luiz, que está 1 metro na sua minha frente. Isso eu acho inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. Né? Então, de fato, não andamos muito quando se fala do uso das plataformas. A plataforma em si, muitas são legais, ajudam, auxiliam, mas não estamos sabendo utilizar, não estamos sabendo usar. E principal de tudo é que isso não é inovação. Né? Exato. Inovação ocorre na mente das pessoas, num processo de transformação cultural que eu faço dentro da empresa. Uhum. Não é simplesmente compra de plataformas. Né? Eu preciso saber como usar essas plataformas da melhor maneira possível, né? Em nome de quem, qual é o propósito dessas plataformas. Não existe uma confusão muito perceptível na cabeça das pessoas de inovação ser um sinônimo de invenção? Inovar não é necessariamente inventar. Pode ser inventar, mas não, se imagina que todo mundo tivesse a obrigação de inventar algo novo que nunca havia ninguém pensado antes, o tempo inteiro. Não é o caso. Né? Uhum. Muitas vezes é você produzindo um conhecimento da sua realidade interna e externa, criar um método que muitas empresas podem ter, né? Não tão iguais como o nosso, mas a inovação foi aqui o fato de a gente andar um passo, implantar um novo método que pode ter ou não em outras empresas, mas com a nossa cara. Uhum, né? com a nossa identidade. Né? Então, inovação, de fato, passa por uma transformação do ser organizacional, né? Do ser pensante, em que ele trabalha agora em equipe, em zonas de interdependência, em que juntos vamos criar diferenciais competitivos. Para quem? Para o nosso rei, o nosso cliente. Nosso cliente. Então, precisamos pensar muito no cliente. Você diria, então, que inovação a gente não compra, inovação a gente gera. Gera, exatamente. A gente pode comprar quando eu tenho uma empresa média para grande que eu invisto em conhecimento, em pesquisas de mercado, etc. Mas quando eu não tenho esse dinheiro,
eu posso também inovar conversando com os clientes. Sim. Né? Sim. Como a gente já falou numa outra conversa. No outro bate-papo, outro né? bate-papo. Então a gente precisa e está muito próximo do cliente, né? Para a gente saber o que inovar. Né? O Denis, como tudo aqui, Denis e Renato, como tudo aqui a gente fala baseado em fatos, em dados e experiências vividas, não só como consultores, mas também como ex-executivos, muito do que a gente estuda, a gente vê a questão da inovação contextualizado em empresas em diferentes pontos do processo de inovação. Inevitavelmente remetendo para culturas diferentes, empresas que entendem o que é uma inovação de um jeito, uma outra empresa que entende uma inovação de um outro jeito. Né? Então, isso tem muito a ver com o que a empresa pensa de inovação e se existe um espaço interno para inovar. Primeiro que a inovação não se trata de um departamento. Havia muito uma época que você tinha um departamento focado em inovação. A inovação ela faz parte do DNA ou não da empresa. Exatamente. Não é verdade? É um conjunto de atitudes, né, que eu tenho na empresa como um todo, nesse ser organizacional que a gente falou, que me conduz a criar diferenciais competitivos. Exato. Né? Uhum. Então, eu preciso organizar, né, um sistema em que todos participam. Né? Uma vez eu estava num cliente que era concorrente do Leite Moça. Tá. E eu estava visitando as instalações, cheguei na penúltima fase e vi, naquele momento, o leite condensado exposto e moscas no local. Falei, vige, como é que pode isso? Levei um susto e tal. E falei... mas por que tem essa... Não, tem uns furos aqui, lá a gente não sabe de onde vem. Mas, meu amigo, na verdade, para quem que é que você trabalha? Eu trabalho para o depósito. Como assim? Depois que eu fecho as embalagens, vai para o depósito. Quando a gente, depois de um período, conscientizou ele que, na verdade, quem paga o salário dele não é o dono da empresa, e sim o cliente, né? Ele ficou até vermelho. Falou assim, puxa, de fato não sabia, não tinha consciência disso. Ele correu lá de vergonha que tinha, né? E estava fácil resolver o problema das moscas. Então eu preciso conscientizar a empresa toda que nós trabalhamos para o nosso cliente. A serviço do cliente. É ele que paga o nosso salário, não é o dono. Né? Muitas pessoas falam, não, eu trabalho para mim, eu trabalho para minha família. Né? Tudo bem, isso é consequência. Sim. Mas o propósito é o resultado do teu trabalho, né? Exatamente. O propósito é para o cliente. Então é ele que a gente deve conhecer bastante, se aprofundar, né, para que todos, do seu ponto de vista, na sua célula, possam ajudar. Né? Então tem muito um olhar para dentro primeiro, não é isso? Então, A um primeira trabalho fase, indoor, né? Exatamente. A primeira fase é conhecer na minha empresa quais são as minhas virtudes e limitações para eu começar a ser criativo. Né? Um organograma engessado, comando e controle, não vai ser criativo, porque as pessoas, a maioria, tem medo. Me lembro de um outro cliente que trabalhava na área de freios, né, que um dia foi fazendo também a barriga no balcão, visitando a empresa, porque ele tinha acabado de instalar o método Seis Sigma lá dos japoneses, fantástico, e Denis, agora erro zero, fantástico. Agora vai, né? Agora vai. Fui ver, então, não estamos errando nada. Tá bom. Fui lá conversar com a barriga no balcão, alguém de fora que abertamente conversa com o colaborador, né, os operários mesmo, lá na linha de frente. E falei, mas fulano, puxa, a vida deu erro zero, hein? Acabou de um dia para o outro. Ele falou, seu Denis, acabou mais ou menos. Mas, como assim? Olhou para os lados, falou, vem aqui. Levantou uma lona lá, tava todas as peças erradas. Está tudo embaixo da lona. Embaixo da lona. Ele tirou só do front, né? Mano? Ele tinha medo. A organização do comando e controle traz medo para as pessoas. Claro. Então, antes que eu seja punido, eu vou logo dar um jeito nisso aqui, sumir com as peças. Né? Então, nesse clima, não tem como ser criativo. Operamos todo o processo de transformação cultural dentro da empresa. 1 ano e meio depois... O sucesso de vendas de freio, com uma campanha publicitária também, modesta parte, interessante, né? Vendendo para burro, de tal forma que começa a faltar produto no mercado. Aí, vamos importar novo equipamento.
Um ano para chegar a nova máquina. Vige, e como é que faz? Implantamos um comitê dos colaboradores, dos operários de base mesmo, próximo do maquinário todo, e falamos, gente, o problema é esse. Como é que a gente sai dessa? Em 15 dias, um deles inventou uma gambiarra que 6 meses depois virou parte do processo de fabricação da máquina na Inglaterra. Olha só. Então, o brasileiro tem capacidade Sim. de criar quando eu dou informação para ele. Ele é inteligente, inteligentíssimo. Precisa de espaço, falta né? espaço para criar sem medo e falta informação, dados do Sim, mercado, ou exatamente. dados técnicos para ele criar. Agora, Então- não é você ficar se questionando o tempo inteiro, né? Porque você tem, às vezes, dentro de uma cultura da empresa, você tem coisas que as pessoas estão o tempo inteiro se questionando. Existe tudo uma questão também de timing, porque você implementa e você precisa absorver o resultado daquela implementação, se ela é positiva ou não. Você não pode ficar se questionando o tempo inteiro sem Pra que as criar coisas... coisas, Exato, não é verdade? A gente gosta de fazer o contrário. A gente tem uma sala que chama-se Sala de Criação dos Diferenciais Competitivos, em que a gente... Por quê? Como a gente se prepara para essa sala? Porque se eu chego para um profissional brasileiro, ou qualquer outro, e falo, Luiz, uma sugestão para a gente melhorar essa linha de produtos assim, 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 assim. Na hora dá um branco. Sim. Não vem. Né? Muitas vezes você não sabe responder. Uhum. Mas se eu falo, Luiz, eu tenho uma sugestão para melhorar sua linha de produtividade. Tem essa amarela e essa vermelha. Qual você prefere? Aí ele sabe. Tá. Ele sabe qual mais ele se distancia e qual que ele se aproxima mais. Uhum. Então, eu tenho que preparar todos os colaboradores para que eles iniciem um processo de criação. Perfeito. Isso leva, em média, 3 a 4 meses. Todos criando exercícios legais e tal. Aí, no 5º mês, nós vamos encontrar com o nosso rei, o cliente. Convidamos ele, cada caso é um caso, mas na maioria a gente coloca num hotel, 75 pessoas, 30 e poucos clientes nossos e 30 e poucos da concorrência. E lá no fundão, diretores e presidentes da empresa, que ninguém acredita que são eles. Como? Eles estão aqui para ouvir a gente? Não. Né? Mas é um processo. Na 3ª, na 4ª vez, putz, olha o presidente, olha o diretor, já cumprimento, dá a mão, dei sugestões da reunião passada, se eu lembro? Claro que eu lembro, que legal. Então, a gente, nessa primeira hora, com essas pessoas, fala sobre tendências, sobre o futuro. E, num segundo momento, a gente se reúne com as equipes que criaram os diferenciais durante 4, 5 meses e fala, olha aí, o que o senhor acha, Sr. Luiz? Isso aqui vai resolver o problema. Mas, eu prefiro entre a solução amarela e vermelha, faz um misto das duas que vai dar uma terceira melhor. Opa. Luiz ajudando, o cliente ajudando. Então, eu levo as ideias para um projeto piloto e, conjunto, isso eu gravo tudo, a gente filma tudo, para mostrar depois para a empresa toda como é o processo de criação e de envolvimento. Ou seja, você estimula o processo criativo. Exatamente. Né? Você não pune as pessoas por terem ideias. Por eventualmente errarem, né? O processo criativo porque dentro admite o erro, né? Porque dentro de um ambiente corporativo você tem que ter as pessoas criativas e tem que ter pessoas questionadoras também. Exato. Né? Você tem que ter, saber fazer boas perguntas é uma parte importante do processo de criação. Mas com certeza. Não é verdade? Né? Só que se as pessoas não têm um ambiente... Eu vou pegar um caso de uma empresa que nós prestamos consultoria há anos atrás. É uma empresa do setor de calçados, uma empresa importante do setor de calçados, e que o próprio presidente ele era um entrave à criação. Era um entrave ao processo criativo. A empresa fazia parte de mais uma daquelas empresas calçadistas que a gente vê em todos os lugares, iguaizinhos, do mesmo formato. E tudo que você levava, em termos de vamos testar, porque no varejo, principalmente, você não tenta, você testa. Perfeito. Né? A tentativa parece uma coisa descompromissada. O teste, não, ele tem uma ciência por trás. Exatamente. Vamos fazer um teste, vamos medir, vamos verificar os resultados, é aprovado, replicamos, se não abandonamos. Perfeito. Né? Então, você cria um método para isso. Né? Mas ali, as coisas não passavam, nada passava até o ponto desse próprio presidente chegar a um momento que ele mandou fechar o e-commerce, porque o e-commerce não dava resultado. Ele não entendia
que o e-commerce naquele momento, e hoje mais do que nunca, é o melhor esforço de marca que uma empresa faz. Porque o e-commerce ele tem uma abrangência absolutamente total. Né? E, inclusive, a própria estruturação do demonstrativo de resultados de um e-commerce ele não pode ser feito mais de forma vertical. Ele é absolutamente horizontal. As despesas de um e-commerce ele tem que ser compartilhadas com as outras unidades da empresa. Porque ele gera valor agregado para as lojas. Né? O cliente, hoje, dentro da jornada, ele é absolutamente errático, você não sabe onde ele começa, onde ele termina. Né? Então, essa questão da cultura, ela é possível de ser treinada também. Do ponto de vista da inovação. Não se treina? Com certeza. Se transforma. Né? Se transforma uma cultura atual numa, né, voltada para a criatividade, que gera maior produtividade, gera melhores margens e gera diferenciação. Eu me diferencio dos concorrentes. Fundamental, naqueles 3 momentos que a gente já falou naquela nossa outra conversa, né? Criar diferenciais competitivos para o antes das vendas, o durante as vendas e o pré da próxima venda. Sim. Né? Nesses 3 momentos, eu preciso estar com a empresa se diferenciando dos demais. Então, essa transformação cultural, às vezes, é dolorida, porque tem até a resistência interna dos próprios presidentes, diretores, né? Pessoas os sabotadores da inovação. Nossa. O sabotador da inovação é outro personagem que a gente criou, que é o seguinte: o sabotador, para ele, o importante é a coisa ficar do jeito que está, para ele justificar que não tem o que fazer. Entendeu? Então, não dando certo, para ele é melhor. E até para justificar a presença dele naquela organização. Se vem alguém com uma ideia diferente, uma proposta diferente... Vai que dá certo. Vai que dá certo. Vai expor. Não é? Não é domínio dele. Não né? é domínio dele. Ele não se entrega. Né? E nós já nos defrontamos. Eu, pessoalmente, já me defrontei algumas vezes com esses sabotadores. Existe, depois de ter passado uma experiência não das melhores... Você aprende que um sabotador você tem que eliminar na origem. Você não pode conviver com o sabotador. Porque muitas vezes, na frente, ele vai falar que ok, que concorda, mas nos bastidores ele está sabotando a inovação, ou uma nova ideia, uma transformação. Por isso que nós, consultores, em muitos casos, e esse é muito importante, nós temos que estar muito em harmonia com os acionistas, com o CEO, com o presidente. Exato. Se a cabeça dele é como essa que você exemplificou do antigo cliente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, se não é patrocinado pela alta gestão da empresa, exato, pelo alto Renato. Corpo diretivo, não tem o que fazer. A gente sempre fala do patrocinador, né? Exato. O patrocinador é ele que tem que dar o ritmo, e né? ele tem que ter de certa forma, assumir um risco, porque ele também não sabe como fazer essa transformação. Não sabe onde vai parar, né? Exatamente. O processo. Mas ele precisa startar o processo para que seja diferenciada a empresa dele. Aí você fica aquela empresa repetitiva, conservadora, mesmice, aquela mesmice do varejo que a gente tanto fala. E vai cair aonde? Preço. Preço. Sim. Preço. Não tem valor, Nada nada agregado. Né? E sem contar a questão que o ambiente está o tempo inteiro se movendo. Os hábitos do consumidor estão o tempo inteiro mexendo com o ambiente. Aquilo que você achou que estava dando certo, e você tenta reproduzir, já mudou a regra do jogo. Né? Ou teve um grande cliente da indústria dessas sandálias plásticas, certo. Né? Que eu era vice-presidente lá na Globo e ele fazia muito merchandising. Então era a área que era da minha responsabilidade. E ele falou: Denis, é tanto sucesso, mas eu estou com um problema. Né? Acho que eu vou parar com o merchandising, porque a gente colocava nos pés das meninas, nas novelas, nos shows, etc. E eu vou parar com o merchandising porque os concorrentes estão me copiando. Né? 3, 4 meses já está o concorrente com produto igual. Aí eu falei: fulano, mas será que essa devia ser a sua preocupação maior? Né? E se você invertesse? Denis, em vez de os concorrentes me copiarem a cada 3 meses, eu vou lançar produto novos a cada 3 meses. Ele me copia, põe lá na feira dele para vender e eu já estou com coisa nova. Foi que aí pegou, ficou uns 2 minutos pensando em silêncio. Eu falei: acho que eu acertei. E deu super certo.
Então, ele transformou a cultura da empresa para as velocidades, para se adaptar a isso que você estava falando. A realidades diferentes, realidades né? diferentes, com velocidade incrível, Velocidade de cópia, diferente. de tudo que acontece. Né? E ele, para fugir da mesmice, se distanciou e continua sendo o maior sucesso hoje em dia. Então vamos lá. Denis e Renato agora estão conduzindo um grande trabalho de inovação. Quais são os caminhos para a inovação, para você introduzir o conceito de inovação dentro da empresa? Para vocês dois, o que vocês entendem que seria a cartilha para a inovação? A primeira coisa... Se é que existe isso, tá? Mas, enfim. A primeira coisa é a gente saber quais são as nossas forças, quais são as nossas limitações. Então, tem um olhar interno para isso. Né? Poxa, será que o nosso pessoal tem capacidade de desenvolver coisas novas? Exato. Sim, sempre vai ter se eu tiver informação, se eu tiver dados. Né? E colocar o problema para as pessoas, para elas trazerem a solução, como os exemplos que eu dei do freio. Sim. Né? Pessoas simples também, não, somos todos inteligentes, só não tivemos a oportunidade de fazer uma faculdade. Exato, né? exato. Mas se põe a informação, eles respondem. Né? Então, eu preciso primeiro diagnosticar se a minha cultura permite que haja aqueles que estão boicotando, Sim. né? Aqueles que não estão remando, aqueles que largaram, estão remando contra. Se a minha cultura interna permite que as sugestões sejam testadas e deem errado no começo, e tem uma coisa eventualmente. interessante, quando você faz esses fóruns de discussão interna, pessoas que você não imaginavam se despontam. Não é verdade, Denis? Quantas vezes você já não viu isso? É verdade mesmo. Nossa, mas essa pessoa era timidazinha, é que ela nunca teve espaço. Exato. Muito bem lembrado, Luiz. Acontece muito isso, de você ver. Né? Novos líderes até surgem desses movimentos que você deixa as pessoas falarem sem ter medo de se Exatamente. expor, né? Então, depois de eu conhecer minhas virtudes e limitações, eu preciso olhar para o meu organograma, né? Ver as caixinhas de comando e controle, como é que andam, Sim, e negociar com os russos. Quer dizer, tem diretor que não vai querer, tem gente que não vai querer, vai colocar resistências. E nós precisamos ir vencendo, nós, presidente, nós, alta direção, donos, proprietários, que vão conseguindo contornar isso. Não, vamos testar, então. Vamos fazer um movimento, contratar essa empresa para ver se eles nos ajudam. Né? O segundo passo é conversar com o cliente. Fundamental. Né? Saber ouvir o cliente. Para ver o que eu vou dar a ele, né, em troca, no sentido de ser diferenciado naqueles 3 momentos. No antes, no durante e no pré da porta. Quais são os diferenciais que eu vou criar? Né? De tal forma que a gente tem um exemplo clássico da Disney. Né? O Ron Disney diz para todo mundo que ele não acredita em branding, porque branding para ele é de to brand, né? Marcar. É o que ele faz com as vacas dele lá no Texas. Na Disney, não. Vem de dentro da organização atitudes, né? Aspectos diferenciados que o cliente fala, uau, só podia ser o Disney. Sim, assim, a marca vem das pessoas, né? Exatamente. Então a gente costuma dizer que, simbolicamente, a organização é o sol. A marca é a lua. Reflexo desse sol. Né? Então, a organização tem que ter a capacidade de entregar aquilo que ela prometeu. Exato. Né? Ser autêntica em cima disso. Não pode ser, que nem a campanha que a gente viu lá atrás, o banco que não parece banco. Sim. Deu no que deu, ele era um banco como outro qualquer. Exato. Só fizeram um comercial bonito. Né? Só a comunicação estava bonita e não combinava com o que era entregue no dia a dia. Nada. Nem os colaboradores do banco nem os próprios acreditavam. Ninguém acreditava. Mas como? Eu não sou mais bancário, esses caras estão loucos. Não mudou, houve uma transformação cultural. Houve um cosmético ali que não colou. Então, a organização como um todo tem que mudar. Tem que se alterar e se transformar para ser criativa. Né? Então, eu tenho que quebrar as grandes correntes que limitam isso, que dificultam esse processo. Né? Então, cabeças de pessoas, que a gente tem mentes, né, que são mais resistentes às transformações e mudanças. Agora, a inovação, né, quando a gente pergunta, mas não é a inovação pela inovação. A inovação, ela é uma obrigação dentro de um processo contínuo, dentro de um ambiente que está em constante movimentação, seja por questões internas, pessoas que saem e que entram, sejam por questões externas, concorrentes que se tornam melhores,
Modelos de negócio que mudam, surgem para competir conosco. Então, o processo de inovação é algo que tem que estar presente para sempre, vivo. Agora, a inovação, ela também precisa gerar resultado. Correto? Certeza. Então, a gente, obviamente, que a gente tem que ter um ambiente onde a gente cria o desenvolvimento da inovação, desenvolvimento de novos caminhos, de novas soluções. A inovação está ali para resolver um problema ou para encontrar um novo nicho, ou discutir um novo modelo de negócios, né? Não é? Mas ela, obviamente, que ela tem que estar dentro de um aspecto onde ela produza resultados. Senão você vira uma grande fábrica de produção de nada, né? Perfeito. Não é isso? Eu também tive um grande cliente na área de bebidas, né? Um sucesso incrível, assim, explodiu em 5, 6 anos, virou um dos maiores fabricantes no Brasil, mas tinha uma mentalidade totalmente voltada para a fábrica. Só queria instalar fábrica, aumentar cada vez mais fábrica. E o cliente? Ah, Denis, eu lanço um novo sabor, põe no mercado, se ninguém comprar, eu jogo tudo fora e faço outro. Que loucura. Não pode mais hoje em dia fazer isso. Voltando àquele método nosso da sala do cliente, né? Uma vez que eu pré-testo, né, eu crio dentro da empresa as condições para criar coisas diferenciadas para aqueles 3 momentos. Volto para o cliente, falo, o que você acha? Né? E tendo a receptividade, eu implanto muitas vezes no projeto piloto, não precisa ser Brasil todo. Vou numa cidade, num estado, para medir os resultados. Legal, né? legal. Isso é fundamental e com calma. Agora, existem muitos teóricos estruturam a conceituação de inovação, né? Mas, Denis, é uma inovação radical, tem alguns atributos, é uma inovação light, é uma inovação... Eu queria pegar esse ponto e pedir para a produção colocar o slide aqui. Ótimo. Agora nós vamos dar uma esquentada no nosso assunto aqui. Então, a gente estava falando muito da estrela, da nossa estrela, que é o nosso cliente ao centro. Né? Então, o que é a inovação para a sua empresa? Né? Então, nós temos, evidentemente, que um olhar para dentro da empresa e um olhar para fora da empresa, sempre com o cliente ao centro. Né? Então, ali, dentro da questão desse olhar indoor, então, nós temos que ter um olhar, um diagnóstico para o ambiente interno, onde a gente discute o que é, ou como é a cultura de gestão da empresa. Porque é importante você entender. Eu não posso pegar um modelo de inovação de uma empresa de alta tecnologia, de alta inovação e querer plugar numa outra empresa com uma cultura de inovação baixa. Perfeito. Não é? Tudo é um caminho, né? Correto? Então, precisamos compreender a cultura de gestão. Precisamos entender a estrutura organizacional dessa empresa. Perfeito. Correto? Nós temos... Quais são as suas resistências para mudança? Exato. Está tudo nesse caminho. E uma outra coisa que você comentando, né, outro dia, num bate-papo que a gente teve, com relação a para quem que nós vamos vender? Aliás, para quem nós vendemos atualmente e para quem que nós queremos vender. Exatamente. Né? Você até deu um exemplo, né, que você fez uma reunião com uma série de gestores dentro da empresa e a discussão de para quem queremos vender estava super confusa, não é isso? Exatamente. Muitas vezes tem esse conflito dentro da empresa, né? De novo, por falta de conhecimento. Né? E hoje em dia Hoje em dia não, faz muitos anos que você tem dentro de uma classe C, de uma classe B, tribos diferenciadas em termos de comportamento, social. Classe C, uma classe... Que tipo de classe Só C? na classe C são 18 tribos que agem de forma diferente, né? Desde o que eu estou levando a vida, não sei para onde, né? Até a rainha do lar, que é a mulher casada, desquitada, separada, que é o centro, o pilar da família. Centro da família, né? Tem 16 entre eles ainda, de tribos diferenciadas. Com quem que eu quero falar? Como eu vou falar? Mas é tudo da classe C, e a classe D, e a classe B. Eu preciso desses estudos. Né? Se eu não tenho, de novo, barriga no balcão. Exato, porque com base nisso, quais são os produtos que nós vamos oferecer? Exatamente. Né? E aí, que resultados temos atualmente? Quais são as nossas forças? Quais são as nossas limitações? E tudo isso só para você discutir o ambiente interno da empresa, correto? Prepará-lo para ser mais criativo. Perfeito. Sim. Aí, muito bem, o trabalho continua agora com olhar para fora da empresa. Perfeito.
Quais as características da concorrência? Quais são seus hábitos? Quais os hábitos de consumo dos nossos clientes? Quais tribos que você comentou? Perfeito. As psicossociais? Quais ameaças podem impactar nosso negócio? Que oportunidades despontam aí que eu não estou enxergando? Então, existem muitas questões, né? Quando a gente discute o ambiente da inovação, na qual a gente não pode perder de perspectiva que a inovação ela é algo que está o tempo inteiro se movimentando, mas eu preciso olhar dentro do contexto da minha empresa, os meus clientes e olhar para fora dentro do nosso ambiente. Exatamente. Correto? Correto. Muito bem. Vamos para o próximo slide, produção, por favor. Que a gente também aborda que tipo de inovação, né? Então, nós temos aqui os chamados parâmetros da inovação, né? Então, você, dentro do que é chamado inovação, você tem vários tipos, né? Então, você tem aquilo que envolve uma inovação radical, né? Inovação radical, você simplesmente está propondo um rompimento de um determinado modelo, como a Uber, por exemplo, fez uma inovação radical num determinado momento, que havia um único modelo de transporte de carros, que eram os táxis, que havia uma insatisfação de todos os aspectos, né? E veio um novo modelo de negócio que jogou aquele modelo de transporte de cabeça para baixo. Então, dando um exemplo de uma inovação radical. Novo modelo de negócio, nova tecnologia, nova funcionalidade, novo mercado. Agora, existem coisas também relativas à inovação de processos, né? Então, nós podemos desenvolver um novo processo comercial, um novo processo de gestão, um novo processo logístico, um novo processo de qualidade. E isso também está dentro do ambiente de inovação. Com certeza. Né? Nós não estamos necessariamente obrigados a inventar algo que nunca ninguém pensou antes. Exato. Você já pensou se todo mundo tivesse a obrigação de inventar um Uber o tempo inteiro? Perfeito. Né? Então, nós temos esse ganho, né, do ponto de vista da inovação de processo. Nós temos também as chamadas inovações incrementais, né, que você ganha ali através de uma nova função, uma nova linha, melhorar algo antigo que precisava ser feito um ajuste, né? Uma releitura do antigo, né? Que é o sabor novo da bebida que você faz um piloto, né? Exatamente. Você incrementa a tua linha de produtos. E a tal da inovação emocional, que pode ser uma evolução da marca, um novo posicionamento, uma nova identidade, uma nova segmentação. Então, existem vários tipos de inovação. Correto, Denis? Correto. E nós acrescentamos lá, fomos um pouco enxeridos, e acrescentamos nessa teoria uma que é básica para nós, que é uma inovação estruturante, né? Que é estrutural mesmo, no sentido de dizer, bom, conhecendo as nossas forças, nossas limitações, nós vamos fazer o quê? É uma inovação incremental? É uma inovação radical, disruptiva? Né? Não, nós não temos condições. Então, como se fosse uma base para essa... É como se fosse próximo slide, é como se produção. fosse um handicap, né? Um handicap do o que a minha equipe, o que o meu time de pessoas vai conseguir produzir em cima daquilo que ele conhece. Né? Exatamente. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui uma coisa que é bem interessante, né, Renato? Quer comentar aí, Renato? E que é uma inovação simples, né? Uma inovação onde a empresa olhou para seu cliente, a barriga no balcão, né, que o Denis bem demonstra. O que acontece com clientes em muitas lojas de varejo? Existem clientes em momentos diferentes. Eu posso ir na mesma loja de varejo, seja de qual segmento for, que eu vou todos os dias. Vai ter dia que eu quero a assistência de alguém, de algum atendente, que eu vou precisar fazer alguma pergunta, onde está determinado produto, e vai ter dia que eu não quero, que eu quero fazer todo eu indivíduo. Exato. Se existe esta questão para um indivíduo, para quantos clientes isso não pode se reproduzir, né? Então, a inovação do atendimento ao cliente aqui é simplesmente dar o poder de escolha para o cliente. Exato. E o cliente já pré-avisar a equipe, para a equipe não ter que perguntar, o senhor quer uma ajuda, a senhora quer uma ajuda, etc. Não, a equipe já visualizou. Se o cesto daquela pessoa é azul, ela não quer ajuda.
Perfeito. E ela nem precisa e nem vai reclamar que não foi ajudada. Ninguém inventou cestinha, porque cestinha sempre existe. Ninguém inventou, já existia, exatamente. né? Então foi a partir de um Foi olhar... incremental, né? Um incremental, né? Mas eu acabei interrompendo o Denis com o assunto do reestruturante, né? Que você estava comentando. Não, acho Como que ele é feito isso? A partir de você entender quais são as possibilidades, aí você porque atua... eu vou imprimir ao meu corpo uma força física que, se ele não estiver preparado, ele vai entrar em colapso. Exato. Né? Então, fazendo uma analogia, é como se eu estivesse fazendo um diagnóstico prévio para eu entrar numa academia e começar a praticar. Né? Então, se eu tenho condições físicas que permitem, né, e mentais, uma ruptura no negócio, né? Se eu tenho ameaças incríveis dos concorrentes, por exemplo, fizemos uma concorrência numa empresa dos bips, lá no século XVII, lembra? Lembro, nossa. Chegou lá, me chamou, olhei, né, já sabia. Falei, para resumir a conversa, meu amigo, é o presidente. Eu digo para o senhor que isso aqui vai durar mais 6 meses. Vai acabar. Celular. Era 2020, não, 2001, 2002 no máximo. Né? Acho que era antes. Tendo celulares ainda tinha uns caixões. Ainda tinha uns Motorola. Ele estava no final. Tijolo final. Né? Tá. Isso vai durar mais 6 meses. Aí ele me xingou, falou, até logo, o senhor está fora da concorrência. 6 meses você não depois... falou o que ele queria, né? Então foi, né? Se você tivesse falado o que ele queria, provavelmente. O que eu queria dizer para Miami? Veio um louco aqui no brasileiro dizendo para mim que isso aqui vai acabar. E ele precisava ganhar mais 6 meses de vida. Morreu 7, 8 meses depois, acabou, fechado. Sim. Então, aí tinha que ser, né, uma transformação, de uma ruptura. Tinha que ser disruptivo. Que negócio nós vamos fazer agora? Acabou, vai acabar. Né? Padrão Kodak, essas coisas todas, Blockbuster, tudo que a gente já viu. Isso tem que ser previsto. Por isso que essa transformação cultural, como você falou anteriormente, nós temos que rever a cada período. A cada período. Tem empresas que vivem 350 anos, estão vivas. Uma Dupont da vida, tem várias delas que têm anos, centenas de anos. E você não consegue, muitas vezes, trazer uma empresa absolutamente conservadora, de baixíssima inovação, para uma empresa, transformá-la rapidamente para uma empresa de alta inovação. Não vira. Não é? Porque tem uma pecinha que se chama pessoas, né? Sim. A cultura da inovação e os patrocinadores. Exatamente. Se o patrocinador não tiver afim, não tem Cristo, não vai ser uma força de baixo para cima, né? Ela tem que ser uma força de cima para baixo, né? Perfeito. Ele tem que patrocinar o ambiente da inovação. Por isso que a gente coloca esse conceito do estruturante, porque ele vai me dar o tom do próximo passo na minha transformação. De fato, se é o ritmo, né? Se é radical, se é... E isso é treinável, certo? Exatamente. Treinável, você cria seu ambiente. Tem que haver o espaço, né? Com certeza. Então, de novo, a direção da empresa tem que dar o espaço para que todos, né, façamos essa... Eu diria até que espaço, tempo e processo, né? Porque você não transforma uma organização tradicional de comando e controle numa organização colaborativa só porque o presidente sonhou com isso. Tem que ter método, tem que ter processo, tem que ter procedimento. Exatamente. E é tão louco, Denis, quando a gente fala de Brasil, porque a gente já comentamos isso algumas vezes, né, Renato? Sim. Falar de Brasil é você falar de vários países, não só. Você tem que entender que nós estamos dentro de um país continental com vários momentos e várias diferentes culturas espalhadas, né? Nós somos chamados agora, recentemente, para uma empresa industrial do setor de calçados, porque eles estão com um problema de branding lá dentro. E, de novo, aquela coisa que eles chamam uma coisa, a dor ele chama de uma coisa, mas o problema é outra coisa, sabe? Então, porque nós estamos pensando se a gente vai entrar no e-commerce ou não. Então, você vê que, apesar de tudo, o cara ainda está pensando se ele deve entrar no e-commerce, né? Então, você tem que entender, tudo bem, você perdeu já alguns anos, né, para sua concorrência, deveria estar ok, passou. Agora nós temos que atualizar, fazer um processo de atualização, desenvolver o processo de cultura e desenvolvimento da inovação para você tratar do branding da companhia, tratar a questão de comunicação, porque
de novo, se você não tem a empresa minimamente estruturada, você vai comunicar as suas fraquezas e não suas virtudes. Já falou, né? Quer dizer, eu vou entregar coisas que eu não consigo entregar, coisas que eu estou prometendo, não vou conseguir entregar. Né? E vai haver uma dissonância muito grande, né? Entre o que o cliente observa no dia a dia, entre o que o cliente recebe enquanto produto e serviço, e entre o que a empresa diz que oferece. Né? Ou comunica que oferece. Né? Por isso que é importante, né, nessa transformação estruturante, definir claramente quais são as virtudes e as limitações do sol, né, para eu poder, de fato, criar coisas que sejam entregáveis, né, e prometer que eu vou entregar. Sim. Né? Com isso, o reflexo na marca, a lua, fica mais transparente. E assim, a gente, dentro da nossa proposta de gerar valor para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, e também comentar que a gente faz esse tipo de trabalho dentro das empresas, né, Denis? A gente desenvolve com bastante sucesso essa cultura da inovação. Exatamente. Obviamente que entendendo o contexto de cada empresa, o momento que ela está. Exatamente. E verificando o distanciamento entre o ponto que ela se encontra, onde ela deveria estar. Esse gap, né? Exatamente. E é uma jornada, né, Denis? Nossa. E tem muito a ver, de novo, né, com as pessoas. Sim. Né? Se elas estão dispostas a essa transformação, se elas querem lidar com o risco, que medos que estão surgindo, precisamos trabalhar isso. Né? Tem muito uma antecedência em você. A gente entrevista o presidente, entrevista os diretores 2 horas e pouco para cada um, para a gente conhecer, né, quais são o perfil, quais são os perfis dessa cultura de cada um, para poder ver a hora que for unir isso numa força transformadora, se vai ter resultado ou não. Sim, sim. Porque vender, em todos os sentidos, eu costumo dizer, é uma arte de vencer resistências. Sim. Tanto internas quanto para o mercado. Né? Que resistências são essas? Eu não posso começar um processo de transformação sem conhecer essas resistências internas da empresa. Né? Por isso que a gente chama que ela é estruturante. Ela vai dizer, então, qual vai ser o quais são as capacidades que aquele grupo fazer de pessoas vai conseguir mais rápido executar. Ou mais lento. Né? E qual é o ritmo, né? A gente sempre gosta, ao final do nosso bate-papo, fazer uma sugestão, ou uma ou 2 sugestões de livros, né, Denis? Né, Renato? Sim, sim. Porque o que a gente está falando, ele está fartamente documentado em grandes escritores, e a gente, por obra do nosso trabalho, né, nós estamos o tempo inteiro lendo, estudando, identificando e também aprendendo muito com os nossos clientes. Muito. A gente aprende, tanto quanto a gente devolve, a gente aprende Muito. E é um processo contínuo, né? Então a gente queria pedir para a produção colocar aqui a sugestão de 2 livros que nós já recomendamos e a gente queria reforçar. Né? Esse da esquerda é o Não é assim que a gente trabalha aqui, do John Kotter e do Holger Hetgeber. Sempre tenho dificuldade de falar esse nome. Mas ele é legal porque ele, de novo, ele é uma série de cases que são apresentados e ele fala muito a resistência à mudança nas reuniões, nas organizações. Ele fala muito dos silos que acontecem dentro das empresas e fala do processo de desenvolvimento da cultura. Então é muito legal esse livro, vale super a pena. E um outro, que é o que o Denis costuma sempre traduzir para nós aqui de uma forma muito positiva, né, Denis, que é o Gestão do Amanhã. E isso tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, né? Do Sandro Magaldi, do José Salib Neto, meus amigos e intelectuais de primeira, porque vivenciaram muito isso no Brasil. Não é uma coisa importada, de novo, né? Tem um tempero brasileiro, do ponto de vista do diagnóstico, e tem recomendações altamente atualizadas, modernas, que vale a pena ler, sendo pequena empresa, média ou grande. Tem que ler. Muito bom. Fantástico. Perfeito. Denis, puxa, muito legal ter aqui você conosco mais uma vez, um prazer. Nossa total gratidão aí pelo seu conhecimento, compartilhado aí com os nossos ouvintes, o pessoal que nos assiste.
Renato, obrigado mais uma vez. Eu que parceirão. agradeço, eu que agradeço ao grande Denis aqui pela participação tão muito rica obrigado. em experiências e conhecimento. É isso aí. É bom, né? A gente aprende mesmo com todo mundo. Né? Sim, isso aí. certamente, Então, certamente. agradeço também, foi uma honra pelo aprendizado e poder compartilhar com prospects e clientes esse papo legal. Legal, fantástico. Pessoal, mais uma vez agradecendo a todos pelo compartilhamento do nosso conteúdo. A gente sempre pede para vocês assistirem. Veja se faz sentido para vocês o que foi compartilhado, os nossos bate-papos. Aproveitem para nos sugerir pautas. A gente vai trazer aqui aquilo que vocês sugerirem. Vai ser uma grande honra também. Acompanhem os nossos conteúdos nas redes sociais, em todas as plataformas. Visite o nosso site também para entender um pouquinho do nosso trabalho, www.360varejo.com.br. E é isso aí, estamos juntos. Um grande abraço para você, amigo e amiga varejista, e até a próxima.